Deus da glória, teu filho, Senhor. Aleluia, que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Usar tua filho, Senhor, meu Deus, meu Pai, para a tua igreja. Fala, Senhor, meu Deus, conosco esta noite. Continua falando, Pai querido, Deus poderoso, através da tua filha, Senhor, meu Deus. Abençoa, Pai, a vida dela, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Fortalece ela e vem capacitando, Pai, cada dia mais e mais a tua serva. Assim, Pai, eu te oro e já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Que todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Aleluia. Glória a Deus. É motivo de alegria para mim estar aqui neste lugar pela primeira vez, conhecendo cada um de vocês, cada um dos meus amados irmãos e irmãs que aqui se encontram. Que Deus abençoe grandemente esse ministério, essas irmãs que prepararam toda essa festa, todo esse evento. Que Deus abençoe grandemente. Sou grata a Deus pelo convite que me foi feito, pela irmã Auricélia. Que Deus abençoe a vida dela, do seu esposo, pastor dessa igreja, pastor Valdemar, Pronto, que Deus abençoe e que Deus continue glorificando o nome dele neste lugar. Quem veio ouvir a palavra do Senhor esta noite? Oh, aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. A casa está cheia, é festa. Geralmente em festa a casa fica cheia, Eu digo assim no modo geral, Não falando só daqui, no modo geral, geralmente quando tem evento, festa, as pessoas vêm, mas mesmo assim, independente da quantidade, que nós não venhamos perder o nosso foco, que é adorar o Senhor Jesus e ouvir a sua voz esta noite por meio da sua palavra, porque eu creio que o Senhor vai continuar falando comigo e contigo essa noite. Grandes coisas o Senhor tem para fazer esta noite e Ele vai fazer, porque operando o Senhor ninguém impedirá. Ele vai fazer. Aleluia. Libera essa palavra, aleluia, para quem está ao teu lado. Diga, Ele vai fazer. Mas diga com fé, porque se tu não crer, a pessoa que vai receber também não vai crer. Diga, Ele vai fazer. Você crê nessa palavra? Ele vai fazer. Ele não vai fazer, não é porque a gente merece, não é porque Ele é Deus. Ele vai fazer. Eu não sei se tu chegou aqui com expectativa ou não. Eu não sei se tu chegou aqui esperando algo ou não. Mas eu quero te dizer que Ele vai fazer. Independente da incredulidade de alguém, independente de algum bloqueio, impedimento que possa haver no mundo espiritual, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele é Deus e operando Ele, quem impedirá? Aleluia. Então creia nessa noite e abra a tua Bíblia aí. E enquanto tu abre a tua Bíblia, abre também teu coração para receber a palavra do Senhor e para entender e discernir o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer essa noite. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs que me antecederam aqui essa noite, as irmãs que já cantaram aqui e deram lugar ao Espírito Santo. Que Deus possa abençoar grandemente. Efésios capítulo de número 6. Irmã, mas já foi lida. Já foi lido. As irmãs do jornal acabaram de repetir, mas a gente vai ler de novo. Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Nós vamos ler de novo essa palavra, que é a temática deste evento. Palavra muito forte. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de eu ler, eu ia me esquecendo já. Não posso me esquecer, irmãos. Você espera só 10 segundinhos, que em 10 segundinhos eu faço isso aqui, tá certo? Eu quero agradecer a minha família que
ele veio comigo, né? Meu pai Roberto, Diácono José Roberto, minha mãe Heloísa e minha irmã mais nova, Prisliane, que veio comigo. A gente veio lá do Maracanã para dar lugar aqui na terra, aleluia. E eu sou grata ao Senhor, aleluia, por Ele ter nos trazido e creio que também vai nos levar em segurança em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a minha família, que também sempre que pode me acompanha e intercede pela minha vida. Louva a Deus pela minha família, aleluia. Também trago um abraço do meu esposo não veio, ficou com meu filho, foi para a nossa congregação, que é a Assembleia de Deus Pé de Sião, e eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, o pastor Rez, e da sua esposa, a irmã Sunamita. Que Deus abençoe, aleluia. Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, aleluia, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você pode dizer um amém por esta palavra? Nós estamos diante de uma palavra, como eu já foi dito e repito, muito forte. Uma palavra que nós temos como regra de fé, sendo nós cristãos e seguidores de Cristo. E por quê, irmã? Porque nós estamos em constante guerra. E é muito perigoso nós, como cristãos, esquecermos disso. Todas as vezes que você esquece que está em uma guerra, você baixa a guarda. E trazendo isso, usando um exemplo físico e literal, em uma guerra, quando o soldado baixa a guarda, o inimigo ganha território. Todas as vezes que você baixar a sua guarda, o teu inimigo vai ganhar território. Irmã, eu tenho inimigo e muitos. Os teus adversários no mundo espiritual estão bem armados e bem aparelhados. E sabe qual é a missão deles? Destruir a minha e a tua vida. Então, ele quer, primeiramente, antes de nos destruir, ele vai querer nos distrair, para que nós esqueçamos que estamos em uma guerra. Eu vou repetir isso aqui. Eu quero a tua atenção, preciso da tua atenção. E eu vou repetir isso aqui para você completar. Nós estamos em uma guerra. Estamos em uma guerra. E todas as vezes que esquecemos que estamos em uma guerra, o inimigo vai ganhar território. O apóstolo Paulo, que foi um homem muito usado por Deus, ele sabia e entendia que estava em uma guerra. É bem verdade, não é à toa que foi ele que escreveu a epístola aos Efésios. Epístola essa, aleluia, que tem um tema central. E o tema central dessa epístola é como nós, os redimidos, a igreja de Cristo, devemos nos posicionar. Aleluia. Ele começa essa epístola falando sobre eleição e predestinação. No capítulo de número 1, Paulo fala
sem a palavra de Deus. E ele conseguiu um carinho tão grande dos Efésios, que a despedida de Paulo para com eles é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Atos. Porque Paulo disse: eu vou ter que ir para Jerusalém. E os Efésios dizem: não, a gente quer aqui. Aí Paulo disse: não, eu já preguei aqui, eu já fiz meu trabalho aqui, eu já ganhei vocês para Jesus, agora eu estou dando as últimas instruções para vocês e eu tenho que ir para Jerusalém. A Bíblia diz que eles se agarram no pescoço de Paulo, porque a despedida, aleluia, é dolorosa. E Paulo disse para eles: vocês não verão mais o meu rosto. Presta atenção. Paulo está saindo de Éfeso e ele está dizendo para os Efésios: vocês não verão mais o meu rosto. Aí os Efésios, que tinham um carinho muito grande por Paulo, porque quando Paulo chegou na Ásia, a Ásia estava tomada pela idolatria, a Ásia estava tomada pela feitiçaria, a Ásia estava tomada por potestades malignas. Só que quando Paulo chegou lá com seus companheiros, cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar, ele começou a falar de Jesus. Só que ele falava de Jesus e Jesus usava ele para curar. Ele falava de Jesus e Jesus usava ele para libertar. Ele falava de Jesus e Jesus usava ele para operar maravilhas no meio da Ásia, no meio dos Efésios. Porque a Bíblia diz que Paulo estava tão cheio do Espírito Santo que até o lenço que ele usava e as vestes que ele vestia era levado para os enfermos. Os enfermos encostavam no lenço e ele era curado. Os endemoniados encostavam no lenço e ele era liberto. A Ásia estava sendo impactada pela glória, pela Irmãos, como é que alguém chega em um território tomado pela idolatria e consegue ganhar tanta gente para Cristo? Olha para quem está do seu lado e diga: é o Espírito. Diga: é pelo Espírito. Diga: é cheio do Espírito. Cheio do Espírito. A Ásia estava tomada, particularmente em Éfeso, perdão, onde Paulo estava. Era uma idolatria tão grande. Nesse lugar havia o grande templo da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, que os Efésios adoravam, veneravam. Eles veneravam a deusa Diana, e Paulo falou disso: só a salvação em Jesus. Eles veneravam a deusa Diana, e Paulo chegou lá dizendo: mas só Jesus é o caminho, só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta. Mas preste atenção e você vai entender por que eu estou falando isso aqui. Paulo estava cheio do Espírito Santo, Glória a Deus. estava fazendo uma obra em Éfeso, estava militando no reino espiritual. Por quê? Ele entendia muito disso. É por isso que ele escreveu o capítulo de número 6 de Efésios, que fala sobre a armadura de Deus. Porque Paulo estava em constante guerra, constantemente ele estava atacando no reino espiritual as potestades, porque ele chegava em um território tomado pelo inimigo e ele começava a ganhar vidas para Jesus. Ele começava a arrancar do território inimigo vidas para Jesus. É por isso que no capítulo 11, versículo 21 e 22 de Lucas, Jesus fala acerca disso, de batalha espiritual, de guerra espiritual, e ele fala que o valente está muito bem armado e guarda a casa com segurança. Mas chegando o mais valente, tira do valente toda a armadura em que
escute isso aqui. Eles foram até os endemoniados, levantaram a mão e disseram assim: eu esconjuro-vos pelo Deus de Paulo. Eu esconjuro-vos pelo Deus de Paulo. Aí os endemoniados ficaram libertos? Não. Se revoltaram e eram muito mais fortes do que eles, porque tinham demônios. Pegaram eles e 2 deles saíram de lá nus e feridos. Por quê, irmão? Porque eles falaram do Jesus de Paulo, mas não estavam em Cristo como Paulo estava. Aleluia. Não é só falar o nome de Jesus, é você, aleluia, ter Jesus em si. É por isso que nas epístolas de Paulo, a expressão "está em Cristo" aparece cerca de 106 vezes, 36 vezes só na epístola aos Efésios. O que é isso, irmão? É Paulo dizendo: você só vai vencer estando em Cristo. Satanás só vai te respeitar se você estiver em Cristo. Só vai haver libertação você estando em Cristo. Quando você está em Cristo, aí sim a cadeia é quebrada, aí sim a corrente é despedaçada, aí sim a cova é fechada. Mas tem que estar em Cristo. Se você está em Cristo, pode usar o nome de Jesus que a cadeia vai quebrar. Pode usar o nome de Jesus que o demônio vai bater retirado. Pode usar o nome de Jesus que o mal não vai prevalecer. Mas a própria Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se, eis que tudo se fez. É por isso que depois desse episódio que aconteceu em Éfeso, que aqueles homens que usaram o nome de Jesus, mas não estavam em Jesus, foram envergonhados, o nome de Jesus foi ainda mais glorificado. De uma forma que os éfesos começaram a pegar os livros de feitiçaria, de bruxaria, começaram a fazer uma pilha de livros na praça. Para quê, irmão? Para queimar. Vamos queimar esses livros, por quê? Porque agora a gente é nova criatura. Quem está em Cristo, aleluia, tem mudança, tem transformação, tem mudança de mente, tem mudança de caráter, tem mudança de vida. Vamos queimar os livros, nem precisa mais de feitiçaria aqui não, porque a gente está em Cristo. Nem precisa mais de bruxaria aqui não, porque a gente está em Cristo. A gente está em Cristo. Resultado: Paulo ficou 2 anos inteiros só em Éfeso, pregando, ensinando, discipulando. Passado 2 anos, ele teve que retornar para Jerusalém, que foi quando os éfesos se despediram dele, mas não queria soltar ele, mas era necessário deixar ele. E ele foi. E a única promessa que os éfesos tinham acerca de Paulo é: vocês não verão mais o meu, vocês não verão mais o meu rosto. E isso verdadeiramente se cumpriu. Eles não viram mais o rosto de Paulo. Mas um certo dia, está chegando um homem chamado Tito. E esse homem está chegando com o quê? Com uma epístola escrita por Paulo. Mas espera aí, Paulo não está preso? Tá, mas está escrevendo. Espera aí, Paulo não está preso? Tá, mas está ensinando. Paulo não está preso? Tá, mas está recebendo
revelações do trono. Cadê Paulo? Não vai ver o rosto dele, mas vai receber a palavra. Não viram mais o rosto dele, mas receberam a palavra. Oh, aleluia, receberam a palavra. Aí a palavra fala sobre a eleição, predestinação, salvação. Se a gente pudesse fazer um resumo da Epístola aos Efésios e repartir ela em duas partes, nós repartiríamos dessa forma. A primeira parte da Epístola, do capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre como nós somos redimidos, ou como nós somos chamados. E do capítulo 3 ao capítulo 6, fala sobre como nós, os redimidos, devemos viver. É por isso que acerca da batalha espiritual, que é sobre a armadura, você só vai encontrar lá no capítulo 6, que é o último capítulo. Por quê, irmão? Porque antes de Paulo falar acerca da guerra espiritual, ele fala de outra guerra que nós devemos vencer. Que guerra é essa, irmão? Uma guerra interna. Porque existe a guerra externa e a guerra interna. Se você é dominado dentro de você, você não tem como lutar com os potestades lá de fora. Se você é dominado pela sua própria carne, fica difícil você querer dominar o demônio do lado de fora. É por isso que antes de Paulo falar, revistam-se da armadura, ele fala sobre a unidade da fé no capítulo de número 4 e fala sobre a santidade cristã. Aonde ele diz que nós devemos nos despojar do homem velho, do velho homem, e devemos nos revestir do homem novo. Nós devemos irar, mas não pecar, e não devemos dar lugar ao diabo. Aleluia. Antes de falar da armadura, antes de falar da guerra no mundo espiritual, antes de falar que vai ter que lutar contra potestades, contra principados, contra o príncipe das trevas, ele está dizendo: primeiro vence essa guerra aí dentro de você, primeiro vence essa guerra aí contra a tua carne, primeiro vence essa guerra aí contra os seus desejos. Porque você só vence guerra espiritual estando em espírito. Completa pra mim. Só vence guerra espiritual estando em espírito. Mas para estar em espírito, você não pode estar na carne. É por isso que aos Gálatas, capítulo de número 5, Paulo escreve: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne se opõe contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então primeiro Paulo está ensinando: vamos primeiro vencer a guerra interna para poder militar na guerra externa. Primeiro domina a tua carne para tu conseguir dominar os demônios lá de fora, e eles não têm poder sobre você. Aí ele fala sobre a santidade. E o próprio Pedro, em 1 Pedro escreve acerca disso, sobre a santidade, que devemos ser santos como Deus é santo. João também nos adverte acerca disso, e ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do... E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, antes dele falar da guerra do lado de fora, ele fala da guerra do lado de dentro. Porque para vencer do lado de fora, não pode estar na carne, tem que estar no Espírito. Tem que estar no Espírito. É por isso que ele também escreve que nós não militamos segundo a carne, porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
com vinho em que há, mas enchei-vos do Espírito. O enchei-vos aqui está no imperativo passivo presente, que tem um significado em grego de ser enchido repetidas vezes. O que Paulo está dizendo é: não seja cheio para ficar cheio, seja cheio para continuar se enchendo. Isso aqui tem a ver com continuidade. Irmão, e é isso mesmo, é isso sim. Você pode até ser cheio aqui, mas não mora lá na tua casa não para ver se tu continua cheio. Não busca lá na tua casa não para tu ver se tu continua cheio. Tu pode até pular, marchar, rodar, ser cheio aqui. Teve visão, revelação, falou em línguas, mas não busca lá não para tu ver se tu continua cheio. Não é ser cheio para ficar cheio, é ser cheio para continuar se enchendo. É por isso que os discípulos foram cheios em Atos capítulo de número 2, no dia de Pentecostes. E no capítulo de número 4, foram cheios de novo. Oh, aleluia! Em Atos 2, o Espírito Santo desceu, eles foram cheios. Em Atos 4, eles foram cheios novamente. Por quê, irmã? Porque a guerra não para! A guerra não para! Você não está em guerra. Só quando você vê a luta batendo na tua porta, você está em guerra todos os dias. 24 horas por dia você está em guerra. É por isso que o inimigo quer que tu esqueça que tu está em guerra. Porque se tu esquece, tu baixa a guarda. Se tu baixa a guarda, ele ganha território. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar. E isso vai ficar no teu coração e na tua mente para tu não esquecer mais. Olha para quem está do teu lado e libera a palavra para essa pessoa. Diga: nós estamos em guerra. Não, tu não falou como soldado, não, tu falou como medroso. Tenha medo não, porque quem está em Cristo, cheio do Espírito Santo, vence as obras espirituais da maldade. Pega na mão dessa pessoa que sentou do teu lado aí. Aperta a mão dela, diga: nós estamos em guerra. Diga: nós estamos em guerra. Agora diga pra ele, diga: mas não tenha medo não. Diga: não tenha medo não. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Eu hoje estava na oração do clamor do meio-dia, lá na igreja perto da minha casa. E quando a irmã estava orando, ela orando emocionada, ela disse assim: às vezes estamos tão cansados que dá vontade da gente parar e ficar quietinha no nosso canto para ver se cessam os ataques do inimigo. Isso é um pensamento que todos nós ou tivemos ou ainda temos nos dias de hoje. Quando a gente começa a fazer algo para Deus, quando a gente sai do meio da multidão, parece que o inimigo ele vem com mais força. Você pode perceber isso. Se você não quer nada com Deus, se você não quer compromisso, tem um chamado, tem um ministério, mas não exerce, o ataque do inimigo contra você é menor do que o ataque dele contra uma pessoa que de fato tem compromisso com Deus. Aleluia, Deus. Quando você começa a ter compromisso de verdade com Deus, quando você começa a fazer a vontade de Deus, o
começa a diminuir o ritmo. Por quê? Porque é tanta ataque, tanta batalha, tanta guerra, que parece que a força da pessoa vai sendo sugada. Ela vai ficando sem. Escute isso aqui que Deus vai falar com alguém. A força dela começa a ser sugada. Aí quando começou estava com muito gás, mas agora parece que está cansado. É tanto ataque, irmã. É tanta afronta, é tanta batalha. O é ataque de madrugada, é ataque de manhã. Eu faço um propósito de jejum, eu sofro ataque. Eu vou para a consagração, eu sofro ataque. Eu começo a fazer um projeto com Deus, eu sofro ataque. Eu começo a planejar o congresso da senhora, é ataque. Eu começo a orar para Deus salvar alguém, é ataque. É tanto ataque. E parece que a tua força vai ser sugada. Olha isso aqui. Parece que tu vai ficando sem força. Sabe por que parece que tu está sem força? Porque realmente tu está ficando sem força. Irmão, o que é isso? Se eu estou ficando sem força, então eu vou perder a guerra. Não vai. Quando tu começa a ficar sem força, é a hora que o inimigo começa a colocar na tua mente que tu não vai vencer essa guerra. Então é melhor parar de guerrear e ficar quietinho no teu canto. Aí tu vai acreditando nessa verdade, porque tu está sem força. Lembra disso, tu está sem força. Aí tu vai baixando a guarda, vai diminuindo o ritmo, vai passar a não orar como orava antes, vai passar a não buscar como buscava antes. Aí o inimigo vai diminuindo o ataque para confirmar aquilo que ele já plantou na tua mente. Aí tu vai desfiando, desfiando, desfiando. E tudo começou por causa de quê? Porque tu se sentiu sem. Mas deixa eu te dizer um negócio aqui. Quando você começa a guerrear e a militar e a fazer a obra do Senhor, o inimigo vai te atacar. E é verdade que você vai começar a ficar sem força. Mas quando você começar a ficar sem força, não é para você parar. É para você parar de confiar na tua própria força e passar a confiar na força. É por isso que Paulo escreveu no versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Tu ficou sem força, aí o inimigo plantou. Vai continuar lutando para quê se tu não tem força? Mas Deus me trouxe aqui para dizer que vai continuar e vai voltar mais forte. Porque a partir de hoje, tu vai parar de confiar na tua força. Tu vai parar de confiar na tua estrutura. E tu vai passar a confiar na força de Deus. Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A guerra não parou, não. Vai ficar mais travada ainda. Mas não tenha medo, não. Não é na tua força. É na força do poder dele. É na força
menor. Mas a mim, que sou o menor, foi me dado a graça de pregar entre gentios. Paulo está dizendo: eu não prego porque sou grande, porque eu me considero menor. Eu não prego também porque sou forte, porque eu prego pela graça. Oh, aleluia! Em 3 anos
buscar Deus de verdade. Aí o diabo foi perdendo território. As brechas foram sendo tampadas. E o diabo perdeu o território. Agora ele está lá de fora. Aí ele não está satisfeito, porque ele quer ficar do ladinho. Ele quer ficar do lado de dentro. Só que Paulo está dizendo: revestimos de toda a armadura. O capacete vai proteger tua mente, tua cabeça, teus pensamentos. Cingei-vos os vossos lombos com a verdade. O cinto segura o resto da armadura. A verdade não deixa você cair. Cingei-vos com a verdade. Vista a couraça da justiça. Calça os pés na preparação do evangelho. E toma sobretudo o escudo da para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele está falando aqui de algo que vem do lado de dentro ou de algo que vem do lado de fora? Veio de fora. Pegou em você. Mas não vai surtir efeito. Com o escudo da fé, você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele está fazendo aqui uma metáfora, usando como exemplo a armadura de um soldado romano do século I. Pode ser, e aqui é uma conjectura, tá? Não está na Bíblia. Pode ser que quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava preso, como eu já disse para você. E pode ser que, estando ele preso, ele estava olhando para um soldado romano. E olhando para um soldado romano, o Espírito Santo começou a ministrar isso aqui na vida dele. Porque quem é cheio do Espírito Santo recebe lições de toda parte. É verdade ou não é? Quem já teve essa experiência, levanta a mão. O Espírito Santo te dá lições por meio de tantas coisas, às vezes de coisas simples. Você está olhando para o céu e aconteceu alguma coisa, deixa o Espírito Santo ministrar algo no meu coração. Você está andando na rua, olhando alguma coisa, o Espírito Santo ministra no teu coração. É assim, irmão. Pode ser que Paulo nessa hora estava escrevendo ali, olhou para o soldado, aí viu a armadura do soldado. O soldado está armado. O soldado tem uma armadura, mas o soldado milita na carne. E nós militamos no? É por isso que, como arma de defesa, é aquilo que eu já falei para você. E como arma ofensiva de ataque, é o quê? A espada do... Paulo, tu tá com fome já, é? Eu vou te dar a cola para tu repetir, viu? Do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete é para resistir. A couraça é para resistir. Ficar firme, se defender. O cinto para se defender. Os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz para resistir. Mas e a espada? É para guerrear. É para guerrear. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra.
100% homem. Um homem 40 dias sem comer, irmão, a estrutura fica fraca, o físico fica fraco. Jesus estava fraco. A carne dele, melhor dizendo, estava fraca. Aí o diabo veio: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus disse o quê? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus derrubou a tentação do diabo, o argumento dele por meio da. Aí o diabo não desistiu, levou ele no alto monte, mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu vou te dar tudo isso, todo o poder, toda a glória, porque foi entregue para mim, eu dou a quem eu quero. E o diabo faz essa proposta até hoje, viu? Até hoje ele faz essa proposta, infelizmente muitos aceitam. Ele só basta tu me adorar e prostrar-se diante de mim, que todo o reino tudo será teu. Aí Jesus disse: está escrito. Eu gosto dessa parte. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aí o diabo levou ele a Jerusalém, sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque não está escrito, que eu já também vou usar a palavra, viu? Não está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos para que te guarde e para que te sustenha e que tu não tropeces com teu pé em pedra. Aí Jesus diz: está escrito, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como é impressionante, irmãos. A única arma ofensiva da armadura é a espada. Se tu não souber usar a espada, o inimigo não vai fugir de ti. Tem que usar a palavra. Nessa hora, a Bíblia diz que o diabo